estuda, cara. Eu sei que hoje todo mundo olha, a pessoa está ganhando um monte de dinheiro no TikTok, o que você quer estudar? Mas estudar é vida, porque estudar traz liberdade. O mundo acontece muito aqui dentro. Claro que ele acontece lá fora, mas o mundo emocional, a segurança, a paz, tudo é mais sobre nós. Então se eu consigo ter esse controle, a vida fica muito mais gostosa. Então aprender a estudar, cuidar de mim, fazer exercício físico, comer bem, essas coisas assim, é uma coisa que cada vez a gente vai aprendendo. Demora um pouco, né? Eu digo que dos 20 aos 30 é só pra você aprender a não ser um idiota. Porque a vida vai começando depois, você tá maduro, você entende, você respeita mais as pessoas, respeita mais a si mesmo. Às vezes a gente quer abraçar o mundo e querer ter o melhor dos dois mundos e não tem paciência, quer tudo ao mesmo tempo, e isso torna a vida muito solitária e muito descartável. Porque olhar para essas pessoas, né, que a gente se relaciona, quando a gente é jovem, gostei dessa, mas tem uma menina mais legal, não, mas eu vou viajar, mas eu não gostei dessa amizade. Tudo é descartável, tudo eu quero fazer minhas coisas, eu pelo menos era assim. Estudar é um investimento. Quem não estuda, paga o preço da ignorância. Estudar parece chato. Muitas das vezes, é chato pra caramba mesmo. Ninguém acorda numa segunda-feira empolgado porque vai abrir um livro para estudar síntese, ou porque vai decorar um monte de fórmula de função de matemática. Mas aqui está a real. O estudo é o maior investimento que você pode fazer em sua vida. E não estou falando só da escola, faculdade ou concurso. Estou falando do estudo como filosofia, ideias, políticas, finanças e conhecimentos gerais para a sua vida. Porque quem não estuda paga o preço mais caro que existe, o preço da ignorância. A maldita ilusão do eu preciso estudar. Provavelmente você já deve ter ouvido alguém falar que não gosta de estudar, que os estudos não é para ele, que no fim das contas quem ensina é a vida. Essa é a maior idiotice e ignorância que alguém poderia falar na vida. Na verdade sim, a vida vai te ensinar, porém vai te ensinar batendo, te ensina com juros, com a dor e com muita humilhação. Isso é literalmente tentar aprender a nadar só quando o barco começa a afundar. Aristóteles disse uma vez, a ignorância é a causa de todo mal. E ele não estava errado. A ignorância não é só não saber. É se forçar a pagar o preço de depender dos outros para saber. Quando você não entende nada de finanças, acaba preso em dívidas. Quando você não entende nada de saúde, viverá refém de doenças e de remédios desnecessários, gastando dinheiro desnecessário. Quando você não entende nada de política, é manipulado pelo primeiro picareta que grita mais alto. E no final disso tudo, estudar não é um luxo, é sobrevivência. Principalmente nesse nosso Brasilzão, que todos nós sabemos que não é para amadores. O estudo é um ativo invisível. Pense no seguinte, dinheiro você pode perder, carro pode estragar, celular pode quebrar, mas o que você aprende, ninguém pode tirar. É como plantar uma árvore. No começo, só dá trabalho. Cavar um buraco, colocar semente, chatice de regar. Não tem sombra, não tem fruto, não tem nada. Mas com o tempo, ela cresce. E um dia você percebe que aquela sementinha virou algo que te dá sombra, alimento e proteção. É aquela bendita ideia. O que você prefere? 5 anos de dor e 50 anos de liberdade? Ou 5 anos de liberdade e 50 anos de dor? O estudo é exatamente sobre isso. Ler um livro hoje pode parecer inútil, mas daqui a 5 anos pode te salvar de uma armadilha. Assistir uma aula agora pode ser a diferença entre ser manipulado ou enxergar a verdade. É como dizia Seneca, a educação é um ornamento de prosperidade e um refúgio de adversidade. E você quer saber por onde começar os estudos? Vamos lá! Para vestibular ou concurso, separe de 2 a 3 horas por dia. Comece com português e matemática. Não seja prepotente. Comece a estudar matemática básica, o qual eu tenho certeza que você nunca aprendeu direito. Português é a mesma coisa. Aprenda o português básico, principalmente as matérias de classes gramaticais. Quer saber e começar a aprender sobre política? Começa a ter hábitos de ler notícias curtas e de ouvir podcasts de notícias. Um que particularmente eu gosto muito e escuto toda manhã é T-News. Você quer aprender sobre finanças? Esse é mais simples. Tenha o hábito e o interesse de aprender sobre o assunto. Leia livros como Pai Rico e Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária ou O Homem Mais Rico da Babilônia. São os clássicos das finanças. Em pouquíssimo tempo, você e as pessoas em sua volta logo vão perceber a grande diferença que há em você. O preço da ignorância. A ignorância sai bem caro. Quer ver? Um exemplo simples. Contratos. Quantas pessoas assinam papéis sem ler, sem entender cláusulas, juros ou taxas? Resultado? Anos de dor de cabeça e uma dívida para a vida inteira. Esse é o resultado do analfabetismo funcional.
Outro exemplo bem simples, relacionamentos. Quem não estuda sobre psicologia básica, comunicação, ou simplesmente não lê nada sobre o comportamento, vive preso em relacionamentos tóxicos. Não entende manipulação, não percebe abusos e não sabe como impor limites. E quando essa pessoa se toca, já era, já está completamente presa em um relacionamento tóxico. E o pior disso tudo é que a pessoa culpa a vida, culpa o destino, mas a verdade é uma só. A culpa é exclusivamente sua. Platão já dizia, o preço que homens bons pagam por não se interessarem por política é serem governados por homens maus. Traduzindo, quem não estuda, vira fantoche. Quer uma prova bem simples que estuda investimento? Olha esses personagens que com toda certeza você conhece. Em Naruto, Rock Lee não tinha talentos naturais, não nasceu gênio e não tinha poderes especiais. O que ele fez? Treinou. Você não é inteligente? Só lamento, o que te resta é estudar. Mas o resultado do Rock Lee foi simplesmente bizarro. Ele superou gente até mesmo com talentos naturais insuperáveis. Outro exemplo, em Dragon Ball foi a mesma coisa. Goku só ficou forte porque treinou muito. Cada inimigo era uma aula. Ele aprendia técnicas, entendia fraquezas, memorizava estratégias. Sem esse estudo, ele teria ido de arrasto na primeira luta que teve. Em Death Note, Light Yagami não ganhou porque era sortudo. E ele é o melhor exemplo de ter o estudo como arma. Ele estudava o comportamento humano, psicologia, os padrões a serem seguidos. Transformou o conhecimento em poder. Ele literalmente disputou com uma das maiores mentes do mundo policial. Não só disputou, como sim ganhou. O que todos esses exemplos têm em comum? Quem estuda vence. Quem não estuda é derrotado. Simples e básico. A ignorância como escravidão moderna. Você acha que a escravidão acabou? Ela só mudou de forma. Hoje a corrente que prende as pessoas se chama ignorância. Quem não entende de dinheiro, trabalha a vida inteira para enriquecer os outros. Quem não entende de política, passa a vida inteira reclamando sem perceber que está servindo de massa de manobra. Quem não entende de tecnologia, vira produto das redes sociais sem sequer perceber. Literalmente, você vira um produto. E no fim das contas, a ignorância é uma prisão invisível. E o estudo é a chave que abre a porta da cela. Sem contar a falsa desculpa da falta de tempo. Essa é clássica. Outro auto-engano. Eu não tenho tempo para estudar. Mentira! Você tem tempo para rolar feed do Instagram. Tem tempo para maratonar série. Tem tempo para perder fofocando no WhatsApp. E eu e você sabemos que o problema não é a falta de tempo, mas sim a falta de prioridade. Um grande filósofo disse uma vez, estudar sem refletir é inútil. Refletir sem estudar é perigoso. Ou seja, se você não estudar, a sua cabeça é ocupada por lixo. E quem não filtra o que consome é consumido. E lembrando, você é exatamente o que você consome. A filosofia por trás dos estudos. O homem que tem a razão para viver pode suportar qualquer coisa. E o estudo te dá essa razão, porque te mostra que você não é apenas uma engrenagem, não é apenas uma vítima do acaso. Você é capaz de entender e de escolher e de construir. O ignorante vive no automático, o estudioso vive no consciente. E sim, a consciência às vezes dói, mas a ignorância cobra juros muito altos. O ciclo da mediocridade. A maioria prefere a ignorância. Por quê? Porque estudar dá trabalho. Não só trabalho, mas parece que a ignorância se tornou algo cultural no nosso país. É mais fácil dizer que tal fulano teve sorte ou que tal fulano é privilegiado. Mas sabe o que realmente é isso? Desculpa para continuar em sua ignorância. É como em Matrix. Você pode escolher a pílula azul e continuar vivendo iludido. Ou pode escolher a vermelha e encarar a realidade. A pílula azul é a ignorância, a vermelha é o estudo. E adivinha, a maioria prefere a pílula azul. E muitas das vezes nem é por mal, mas sim porque chegou em uma situação de alienação sem volta. A estratégia do sábio. O sábio nunca para de estudar, não porque ele é nerd ou viciado em coisas chatas, mas porque ele entende que cada novo aprendizado é único e essencial. Sun Tzu, em Arte da Guerra, dizia: conheça o inimigo e conheça a si mesmo, e em batalha nunca será derrotado. Mas se você não estudar, você não vai conhecer nem o inimigo e nem a si mesmo. Você não vai conseguir o concurso que você quer, a faculdade que você quer e nem a vida o qual você tanto deseja. Estude como um ato de rebeldia. No fundo, estudar é um ato revolucionário, porque o mundo quer você ignorante, quer você endividado, alienado, distraído. Ele quer que você continue no TikTok e no Instagram. E o nosso governo?
Esse eu te garanto que é o mesmo. Quanto mais ignorante for a população, mais fácil de controlá-la. E estudar é levantar a cabeça e dizer: eu não vou ser mais um. É se tornar perigoso para quem lucra com a ignorância. A conclusão disso tudo é certeira. Quem não estuda, paga bem caro. No fim é bem simples. Se você estuda, você paga o preço. Se você não estuda, você vai pagar o preço da mesma forma. A diferença é que o esforço hoje gera a liberdade do amanhã. A ignorância hoje gera a escravidão que você nem sequer vai enxergar. E por fim, a escolha é sua. Como diria Sócrates, a educação é a melhor provisão para a velhice. E se você não quer envelhecer acorrentado, o caminho é um só: estude. E é simples, irmão. O jogo é esse: estudar e investir. Quem não estuda, paga um preço com juros muito altos no final. Eu sou o seu irmão mais velho e esse foi o Conselho do Dia. Não esquece de se inscrever e de curtir o vídeo. Vai lá, é de graça.